E fazendo uma explicação rápida sobre coagulação e hemostasia. Então, a hemostasia, ela se trata de um processo fisiológico do organismo que resulta na formação de coágulos sanguíneos, que tem como objetivo estancar o sangramento do vaso lesionado. E esse processo ele ocorre através de fatores vasculares, das plaquetas e de fatores de coagulação no plasma. E esse processo ele deve ser rápido, localizado, já que não adianta nada você ter um corte na perna e ele ser localizado no braço, e regulado. Ele não pode se exacerbar e nem ser pouco coagulado, ele tem que ser regulado. E para poder promover a reparação tecidual. E a hemostasia ela é dividida em primária e hemostasia secundária. Então, um pouquinho sobre as plaquetas, né? A principal função da plaqueta é a formação do tampão plaquetário durante as lesões vasculares e ela pode se dividir em reações de adesão, agregação, liberação e amplificação. E durante esse processo nós vamos ter plaqueta com parede vascular, né, uma ligada à outra, que é um chamado de adesão plaquetária, e plaqueta ligada com plaqueta, chamada de agregação. Então, na hemostasia primária, nós vamos ter o aumento das plaquetas, elas vão aumentar de tamanho e vão modificar seu formato, tendo um formato irregular. Teremos a adesão plaquetária, que é a adesão no vaso, né? A plaqueta já é ligada no vaso sanguíneo lesionado. E vão liberar substâncias, que vão ser a ADP e TXA2, que são substâncias que vão atrair mais plaquetas. Então, na adesão tem a liberação de substâncias ADP e TXA2 que vão atrair mais plaquetas no local lesionado. E a agregação plaquetária, que é quando as plaquetas se ligam uma na outra para formar aquele tampão plaquetário para estancar o sangramento do vaso lesionado. E a agregação plaquetária ela ocorre através de glicoproteínas que as plaquetas possuem na sua superfície. E as glicoproteínas são o GPLB e o GPLLB LLA. Eu não sei falar. Mas o GPLB ele é responsável pela adesão plaquetária e o GPLLB LLA ele é responsável pela agregação plaquetária. Então, eu fiz um esqueminha para representar os amarelos em plaquetas, a glicoproteína GGPLB LLA, que estão ligando as plaquetas, e para ocorrer a ligação dessas glicoproteínas que vão juntar a plaqueta uma na outra, é chamado de um fator de coagulação que é o fibrogênio. E sobre a hemostasia secundária, nós vamos ter, por exemplo, um corte muito mais profundo. Então, por exemplo, um corte profundo no vaso lesionado, né, no vaso que está lesionado devido a um corte profundo. E vão ocorrer depois fatores de coagulação. E antes, né, por exemplo, nós temos proteínas e enzimas que circulam pelo sangue de forma inativa, que para ter a ativação dessas proteínas e enzimas, nós vamos ter que ter um estímulo para que elas sejam ativadas, que vai ser a lesão vascular. Depois disso, vamos ter um fator ativando o outro, e esse processo é chamado de cascata de coagulação, que é quando tem um fator ativando o outro, e é chamado de cascata de coagulação. E ele pode seguir por duas vias, pela via intrínseca e pela via extrínseca. Então, pela via intrínseca, vai ocorrer a ruptura do vaso e começa a ter a liberação de vários fatores tissulares, como o colágeno e calicreína. E aí nós vamos ter também a proteína fibrosa, que ela vai formar um coágulo de fibrina, onde vai estancar, né, de forma segura e resistente e permanente o sangramento. Agora, na via extrínseca, nós vamos ter agora a liberação de fatores tromboplastina, que ela é uma substância que está presente nos tecidos e no interior das plaquetas,
que transforma a protrombina em trombina e ocorre a inativação da heparina. Lembrando que a heparina ela é um anticoagulante, por isso que vai ter a sua inativação.